Boa noite, eu sou a professora Marcela Carvalho, sou defensora pública do Distrito Federal e estamos aqui hoje para apresentar para vocês os temas quentes de prova de concurso para cargos jurídicos. Então, se você está se preparando para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para o Ministério Público do Trabalho, para juiz e advocacia pública, para os concursos também das carreiras policiais, esse tema que estamos aqui trazendo para vocês é super importante e não tem como o candidato de concurso público ir para o dia da prova sem uma boa base teórica, sem uma boa base doutrinária. Então, estou aqui contando com a ajuda do professor Augusto Grieco, que vai dar um pouquinho da sua palavra para nós. Boa noite a todos. Professora Marcela, para mim é uma honra estar aqui, né, com você. Meu nome é Augusto Grieco, sou procurador do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, atuo na Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, que é São Paulo, e é uma satisfação estar aqui no SERJ. A equipe do SERJ, ela reuniu dados, das provas, dessas carreiras que a professora Marcela falou, carreiras jurídicas que atrai os concurseiros, aquelas pessoas que estão estudando, e a gente reuniu essas provas, esses dados dos últimos 4 anos e traçou aí um perfil de recorrência, do que cai mais nas provas. Então é um trabalho feito com dedicação, com muito carinho aí para vocês. E eu peço que vocês, se tiverem um amigo que esteja fazendo o concurso, que esteja se preparando, curtam aqui o nosso vídeo, e acompanhem no canal do Complexo de Ensino Renato Saraiva, e não deixe de se inscrever no canal, que com certeza terão muitas dicas importantes aí para a sua preparação. Bom, gente, eu fico muito feliz mesmo, professor Augusto, de ter sua presença aqui. Gente, o Ministério Público do Trabalho é um dos concursos mais difíceis do país. Eu fiz no meu primeiro ano que eu estava estudando para concurso, eu saí chorando da prova. Então, assim, o professor é uma pessoa muito bem preparada para nos ajudar e nos acompanhar aqui nesses temas que a gente selecionou com tanto carinho, né, professor? Ô, professora Marcela, a Defensoria Pública e é um concurso também muito interessante e difícil, Eu acho que todas as carreiras, todos os concursos têm a sua dificuldade, Eu fiz alguns concursos do Ministério Público do Trabalho até conseguir a aprovação. É importante que vocês saibam, meus amigos e minhas amigas, estão se preparando. O concurso você estuda, se prepara, se dedica e vai fazendo as provas até passar, Vai chegar um momento que você vai começar a passar na primeira fase de todos os concursos, na segunda fase, e vai conseguir a tão sonhada vaga. É do concurso que você escolher, estudando com estratégia, lendo os editais, professora Marcela, que é importante a pessoa também não ficar assim, sem conhecer o concurso que vai prestar, conhecer o edital, de preferência escolher o concurso da sua, do seu maior desejo enquanto, vamos dizer assim, vocação, enfim, mas podendo fazer outros concursos que são semelhantes, Sim. Com a minha experiência, a minha dica é o seguinte: são muitas matérias, o conteúdo é muito extenso e cada carreira, apesar de ter aquele núcleo duro essencial do direito, que sempre é cobrado, independente do cargo que escolher,
tem as especificidades, tem a forma de perguntar, também depende da banca, se é banca própria, se é FCC, se é CESP, Sebrasp. E o que eu reparei é o seguinte, para a gente não ficar doido, é como o professor falou, escolha um edital, uma carreira. Porque, assim, eu até brinco, quem acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo, aí não dá certo. Não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado. Esse mês estou estudando para o edital tal. Aí saiu o concurso tal, não, vou mudar, agora vou estudar para o outro edital. Então, aí você está toda hora trocando de edital, você nunca vai conseguir construir uma base boa. E o primeiro ano é o ano que não é para você sair o Brasil todo viajando. O primeiro ano é para você estudar bem o arroz com feijão, bem o direito constitucional, o direito administrativo, tem que ter uma boa noção, sabe, das principais matérias que sempre caem em concurso público, independente do cargo, sempre vai ter direito constitucional, sempre vai ter direito administrativo. Acredito, pelo que eu me lembro, até no Ministério Público do Trabalho tinha parte de direito penal, mas era mais voltado para as questões mais trabalhistas e tinha um quê diferente, sabe? Da cobrança, mas cobra. E, assim, para você começar a virar um especialista num edital, num cargo público, você tem que saber o básico. E o básico cai em todos os concursos. Mas é como o professor falou, eu estudo para um edital, mas eu faço todas as provas que eu puder fazer. Porque aí eu vou ganhando experiência de prova, sabe? E, assim, sempre vai cair uma pergunta que você não sabia e que vai se repetir numa outra prova, sabe? Eu ganhei muita experiência. Eu até brincava que se saísse concurso público, assim, nem que seja, gente, para uma carreira que não tinha nada a ver com direito, mas se caísse direito administrativo, direito constitucional, qualquer matéria do direito, eu ia fazer só pelo direito. Então, eu fiz até ANAC, especialista em regulação, porque tinha um direito administrativo forte, tributário, constitucional, ESAF. Eu queria ter essa experiência, sabe? E eu até consegui, eu fui aprovada, mas tudo que tiver de concurso público e você tiver condições de fazer, na sua cidade, ou então não vai ficar caro, mas vai só para testar o direito, só para você ver o que você está errando nas matérias em comum, mas estuda só para um edital. E eu acho que agora vamos começar a nossa exposição dos temas, né, professor? Vamos lá. Vamos lá. Bom, já apareceu? Então é isso, gente. Vamos começar com direitos e garantias fundamentais. Eu não vou falar que eu mudo o meu nome, mas eu tenho certeza que quase que 99,9% das carreiras jurídicas vai ter uma questãozinha em qualquer fase do concurso sobre esse tema. Então, noções básicas e principais temas de direitos e garantias fundamentais que estão presentes em todas as fases de concurso. Eu e o professor Augusto, a gente resolveu não tratar dos direitos fundamentais em espécie. Ou seja, chegar aqui e falar do direito à vida, falar do direito à saúde, ou então ficar abordando direitos de primeira geração, de segunda geração, terceira geração. Por quê? Porque ao analisar as provas e nas fases, tanto objetiva, segunda fase e oral, há uma tendência do examinador de evitar um pouco esses temas batidos e procurar ter uma abordagem assim, mais teórica, mais doutrinária. Eu coloquei essas denominações aqui, não é nem porque cai em prova, sabe? Eu até estava conversando com o professor, vou colocar ali, os alunos vão falar, isso aí eu já sei. Gente, dependendo da fase, se você for escrever numa fase, segunda fase, numa peça, numa sentença, num parecer, ou então até mesmo numa fase oral, se você utilizar a denominação errada,
sabe? É que nem falar menor, em vez de falar criança e adolescente, fala o menor. Então, assim, ou então, pessoa deficiente mental. Gente, terminologia em concurso público te coloca lá em cima. Então, é importante saber essa distinção. É básico, mas se você, na sua resposta, utilizar uma denominação errada, o examinador ele já fica assim, nossa, não sabe nem o que é direitos do homem, o que é direitos humanos e direitos fundamentais. Então, não deve nem saber o resto. A cabeça do examinador é essa. Exatamente, Marcela. Embora talvez não caia uma questão específica, né, como já caiu em provas, né, da Magistratura do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e de outros concursos, a diferença, a pergunta específica da diferença entre direitos fundamentais, direitos humanos, né, as dimensões ou gerações de direito, né, talvez, como já foi cobrado em vários concursos, talvez não seja uma pergunta direta, né, mas esses conceitos básicos têm que ser dominados, né, você tem que estudar. Inevitavelmente, como a professora Marcela falou muito bem, se você utilizar uma terminologia equivocada, né, numa prova que envolva numa questão que envolva outros conhecimentos, certamente você será penalizado, né, a banca vai tirar pontuação, porque, né, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, há uma preferência, né, para a terminologia dimensão de direitos fundamentais, em vez de geração de direitos fundamentais. Embora eu particularmente entenda que é um preciosismo, né, porque se a teoria consagrou no exterior geração, mas aqui se preferiu dimensão, né? Então, aqui, né, concorde com o examinador, né, escreva o que ele quer ouvir ou o que ele quer ler. E outra coisa importante, esses conhecimentos básicos, eles podem ser perguntados na prova oral também, né? E que a banca ali já não vai, talvez, dependendo do concurso, querer saber se você tem conhecimentos profundos sobre determinados temas, mas como você vai se portar, às vezes, na prova oral. Então, uma pergunta dessa que você não saiba responder, né, com a correção, né, teórica, vai custar alguma pontuação. Sim, professor, certíssimo. Você não pode chegar numa prova de Ministério Público do Trabalho e, na hora de falar dos trabalhos infantis, chamar o menor que pega muito mal. Mesma coisa falar o detento presidiário numa prova de defensoria e até de juiz, né, a pessoa em situação de cárcere. Então, a primeira dica é essa, denominação, usem corretamente. Direitos do homem é aquele inerente mesmo à própria natureza, tem a ver com a corrente justnaturalista. Eu não vou ficar explicando isso que você já sabe. Direitos humanos já está nos tratados internacionais e não necessariamente está presente na legislação interna. E direitos fundamentais aos que são consagrados na Constituição, na legislação mesmo interna de cada país. Agora, um ponto muito importante, isso daqui assim, a menina dos olhos de ouro, que sempre o STF fala disso o tempo todo, os constitucionalistas falam disso, as provas agora estão cobrando muito isso, e tem muito informativo dos tribunais sobre isso. Os direitos fundamentais, eles têm esse caráter normativo e vinculante, não são normas programáticas. Não adianta só está escrito na Constituição que a pessoa tem direito à saúde e chegar na hora de ser atendida no posto de saúde e não ter o atendimento. Então, por isso que o Poder Judiciário pode intervir para concretizar esses direitos fundamentais, esse fenômeno da erosão da consciência constitucional, isso tem que ficar na cabeça. Quando fala de omissão inconstitucional do Estado em cumprir com os deveres que a Constituição estabelece, e nessa possibilidade do Poder Judiciário obrigar o próprio Estado a concretizar esses direitos que são garantidos, para não transformar a nossa Constituição numa Constituição simbólica, numa mera folha de papel,
sabe? Porque não adianta estar escrito, não é norma programática. Então, esse ponto sempre vai cair. Eu vou até mudar aqui de tela para vocês verem. Eu só coloquei assim para vocês verem como está direto na jurisprudência. Esses são os mais famosos, mas tem muita coisa de 2019, 2020, principalmente em medicamentos, sobre isso. Ó. Sempre vai envolver princípio da separação dos poderes, autocontenção do judiciário, ativismo judicial, judicialização de políticas públicas, a questão de reserva do possível, aquela discussão, nossa, o judiciário não entende de gestão, pode obrigar, pode sequestrar verbas públicas, mas e a reserva do possível? Aí o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento, que é muito importante. Não, essa alegação de reserva do possível não pode ser colocada diante de deveres fundamentais, o mínimo essencial que tem que entregar às pessoas. Então, imposição de multa diária, intervir para poder colocar acessibilidade nas escolas para as pessoas com deficiência, tudo que tem a ver com direito fundamental, que está na nossa Constituição, que o Estado está omisso e que a Constituição garante, se não vai por bem, né, se não vai nos acordos aí que o professor faz extrajudicialmente antes de pegar e ir até o judiciário, ajuizar uma ação, se não vai por isso, vai mesmo forçando a barra, sequestro de verba, multa diária, e o professor pode falar até um pouquinho dessa experiência que tem com essas negociações de ações coletivas, no âmbito privado mesmo, quando se faz os acordos antes de adentrar com uma ação coletiva. Isso aí é muito interessante, professor. Você pode comentar um pouquinho? Exatamente, né? Hoje, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, né, os Ministérios Públicos Estaduais, eles estão trabalhando muito com os processos estruturais, né, que basicamente são processos relacionados a políticas públicas. É claro que a gente tem, né, já de há muito tempo, né, os nossos processos coletivos, né, e aí é importante, né, por nós não termos um código de processo coletivo, né, trabalharmos com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei da Ação Civil Pública, que são instrumentos normativos complementares, né? Eu sempre gosto de falar que eles funcionam como um sistema de vasos comunicantes. E para algumas carreiras, né, é importante também conhecer a atuação extrajudicial, né, como a condução do inquérito civil, e a possibilidade, no bojo do inquérito civil, de se firmar um termo de ajuste de conduta como, né, um meio extrajudicial consensual de resolução de conflitos, né? Então, a gente tem trabalhado muito com essa, né, visão também, né? E, logicamente, como a professora Marcela falou, quando você estiver se preparando para o concurso, é importante você conhecer as principais teses, né, das carreiras. Então, se você está se preparando para a advocacia pública, por exemplo, é importante que você conheça, né, a questão da reserva do possível, né, os limites, né, das alegações de reserva do possível frente à jurisprudência do STF, né, do STJ, enfim. E não podemos, né, nos esquecer que cada concurso vai cobrar a matéria, todos vão cair, inevitavelmente, direito constitucional, né, direitos fundamentais, mas com visões talvez um pouco diferentes, né? Então você tem que estar preparado, né, para ouvir o que a banca, né, quer ouvir de você na carreira que você está, né, pleiteando. Né? Então, essa visão é importante, né? Acredito que a professora Marcela, né, quando se preparou para o concurso da Defensoria Pública, estudou as
teses da Defensoria Pública com profundidade e também, né, as teses, né, da advocacia pública, até para, numa eventual questão, contrapor, né, aquele entendimento. Sim, professor. E, assim, é interessante que você tem que também saber, além das teses da carreira, quer dizer, tem que puxar a sardinha, né? Desculpa até o termo, mas tem que puxar para o seu lado, mas tem que saber o que se aplica. Então, STF entende isso, mas aí você faz aquela crítica bonita utilizando a técnica da carreira. Então, assim, vamos aí para o próximo tema. Nosso tema está corrido. Gente, eu e o professor Augusto, a gente viu que tinha muita prova caindo só essa parte. Essa parte, assim, todas as fases, todas as carreiras. Ai, gente, tem que saber, como a gente já falou, a terminologia, diferença de direitos fundamentais para garantias fundamentais. Apesar de, atualmente, ser um pouco, assim, antiquado, assim, os novos constitucionalistas acredita que o direito fundamental, dentro dele, já tem a própria garantia. Que não seria legal pegar e dividir direitos fundamentais de garantias fundamentais, mas, tradicionalmente, direitos fundamentais o direito à vida, o direito à saúde, os direitos nas declarações que tem na Constituição, e as garantias fundamentais são as disposições securatórias, como mandado de segurança, habeas corpus, mas tem que saber a diferença justamente na hora de responder. E a questão de dimensão subjetiva e objetiva vem caindo muito, muito, porque todo direito fundamental tem um sujeito, se for na ótica individual, e nessa dimensão subjetiva é a dimensão individual, que o sujeito exige do Estado. Mas a dimensão objetiva é o que está caindo nas provas, que é o que vai cair no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Federal, que vai cair para a DPU, para a DPDF, que foi meu cargo, caiu assim, praticamente todas as fases, para a magistratura. Para a magistratura, essa dimensão objetiva, ainda mais com essa posição de ativismo judicial e tendo que equilibrar com a autocontenção também do judiciário, a dimensão objetiva é que a gente sai dessa ideia da dimensão individual e vai para uma dimensão objetiva, em que começa a olhar que o Estado também tem deveres, sabe? Não é só assegurar esse direito a uma pessoa quando ela exigir no Estado, procurar lá, eu quero um atendimento à saúde. Estou falando de uma forma bem simples para vocês entenderem. Porque as pessoas acham, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação, mas eu só tenho direito quando eu vou lá no judiciário pedir, quando eu vou lá no Estado me matricular? Não, gente. Antes de a gente pedir, de a gente levar para uma ótica individual, existe um dever do Estado de pegar e obedecer práticas e estabelecer políticas públicas para que, antes de eu ir pedir, esse direito já esteja disponível. Não adianta eu ir querer estudar, exigir estudar, se não tem escola. Então, para possibilitar um direito à educação, tem que ter as escolas construídas, tem que ter concurso para contratar os professores, os servidores. Por isso que a gente está focando mais nessa dimensão objetiva, que é a dimensão onde as carreiras se encontram mais, porque somos nós, operadores do direito, que vai estar ali cobrando do Estado, não só como cidadão, mas todas as carreiras, de certa forma, cobram do Estado alguns deveres, porque existe essa eficácia irradiante. Todo ordenamento jurídico tem que ser lido e interpretado na ótica dos direitos fundamentais, sabe? Tem também a questão da eficácia horizontal, que não é só o Estado que tem deveres com relação à concretização dos direitos fundamentais, nós temos também nossos deveres, o privado também tem. Então, assim, os direitos e garantias fundamentais, ele perpassa por toda a sociedade. Saiu dessa ótica liberal, de primeira dimensão, do Estado absenteísta, e passou que não é só
dever do Estado, mas também de todos nós, de propiciar um ambiente que possa concretizar esses direitos fundamentais. E o professor Augusto, na sua experiência, sabe muito bem o que é essa dimensão objetiva, porque trabalha todo dia com isso. Certamente, professora Marcela. E aí eu já destaco, que ela falou muito bem, a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a eficácia entre particulares, porque na relação jurídica estariam, em tese, em um plano de igualdade. No direito do trabalho, a gente já está falando em eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Isso é uma evolução, porque quando eu estudei para o meu concurso, já tem algum tempo, não havia essa discussão. Era eficácia vertical, e a eficácia horizontal, e não se falava em eficácia diagonal, até porque a eficácia diagonal vem daquela ideia de que, embora a relação de trabalho, a relação de emprego seja uma relação de direito privado, entre particulares, eu tenho uma assimetria entre o empregador, o tomador de serviços, e o trabalhador, que precisa do emprego, precisa do trabalho para poder sobreviver, e diante do risco do desemprego, ele acaba tendo a sua vontade, a manifestação da sua vontade comprometida, pelo risco, de perder o emprego. E isso é muito interessante, porque permite nós tutelarmos a pessoa que é mais vulnerável nessa relação, através da teoria dos direitos fundamentais. E então a gente tem que evoluir mesmo. Eu gosto de dizer, sabe, professora Marcela, que a gente vai, à medida que vamos estudando continuamente, mesmo depois de passar no concurso, a gente não pode deixar de estudar, porque depois a gente vai ser surpreendido aí com alguma expressão. Eu me lembro muito bem, quando eu estava fazendo o concurso para procurador da República, caiu na prova objetiva, na primeira fase, o tal do efeito cliquet, o efeito cliquet. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, claro que eu errei na prova, porque o gabarito estava relacionado à vedação do retrocesso social, E aí depois eu fui pesquisar de onde saiu o efeito cliquet. Eu descobri que estava numa nota de rodapé de alguém da banca, de um livro de alguém da banca. Eu fiquei assim meio chateado com aquilo, porque eu estudei tanto, teoria dos direitos fundamentais, e não sabia o que era efeito cliquet, E aí no meu livro de direito previdenciário, no manual que eu tenho escrito, eu coloquei numa nota de rodapé também o que é o efeito cliquet, de vingança, E isso é importante porque eu estou brincando, mas isso quer dizer que nós, quando estamos estudando direitos fundamentais, temos que estar sempre atualizados, vendo o que os tribunais estão falando, porque de repente aparece aí um ministro que lê um livro e aí coloca no voto dele, e aquilo ali vai se tornar, vai cair na prova. Me lembro uma vez que a ministra Carmen Lúcia falou do princípio do não susto, Eu falei, poxa, mas princípio do não susto? Aí eu fiquei, o que é aquilo, E começou, caiu numa prova mesmo, logo depois que é o princípio da não surpresa do direito tributário, Então, é importante a gente estar sempre atualizado, E a gente vai estar atualizado quando nós aprofundarmos nossos estudos. Mas eu falo demais, professora Marcela. Vou devolver a palavra aí para a senhora, porque eu estou aprendendo muito aqui. Senhora, não, gente, a senhora está no céu. Obrigada. Então, eu devo falar que eu não coloquei a eficácia diagonal dos direitos fundamentais.
E por causa, assim, que já seria um pouco demais, porque eu só vejo realmente em concurso de MPT e defensoria a gente está roubando. A gente está roubando e dando uma nova roupagem a essa eficácia diagonal, só para complementar aqui. Toda relação privada em que há uma vulnerabilidade fática de direito, uma vulnerabilidade da parte frente à outra, a horizontal, não adianta só equiparar. Tem que dar uma proteção para a parte que está em vulnerabilidade. Pode ser vulnerabilidade material, fática, de direito. Então, é uma coisa que nasceu no direito trabalhista, que cai mais nos concursos de trabalho, mas acordem, já está sendo levado com uma roupagem diferente, porque nada se cria, tudo se copia. A gente está usando a mesma teoria que vocês usam na relação de trabalho, quando há vulnerável. Há uma assimetria, não tem como equiparar igualmente quem já está em desigualdade há muito tempo. E é isso, gente. Então, conversamos demais. Como o professor falou, terminologia é tudo. Você não precisa ser um maravilhoso estudante, mas se você usa as denominações, os termos corretos, e você sabe algumas terminologias que estão na moda, você vira rei numa prova. Até assim, numa segunda fase, numa prova oral, o examinador fica até assustado. Nossa, se eu usar um efeito cliquê, em vez de falar a proibição do retrocesso, assim, dá uma outra imagem. E assim, prova oral de magistratura, o CESP, o CESP, SEBRASP, que vocês acham que só cobra informativo, que só tem que saber de jurisprudência, tanto na objetiva, eu já tinha reparado essa tendência, na segunda fase também, e na oral agora está indo para um viés mais, assim, doutrinário, e de perguntar, porque querem pegar o aluno, sabe? Então, as bancas, elas sempre vão se reformular. Antes era o quê? Era só lei seca, mudavam palavras de lei seca. Depois começaram informativo. Depois é FONAGE, vou pegar lá os enunciados do FONAGE, porque ninguém sabe, porque a súmula todo mundo já sabe, informativo todo mundo já sabe. E agora, não, vamos tentar botar um pouquinho de teoria? O pessoal está só ali lendo informativo, lei seca, vamos tentar pegar uma teoria para ver quem é bom mesmo? E aí, perguntaram isso. Você saberia responder numa prova oral? Essa teoria dos 4 status dos direitos fundamentais, que é do Georg Jelinek, tem que aprender a falar, Georg Jelinek. Então, tinha que ter falado. E essa parte que eu copiei aqui foi o padrão de resposta. Essa parte aqui não é de minha autoria, eu peguei da banca SEBRASP, olha o que o aluno tinha que responder. Então, assim, não é muito aprofundado, mas tinha que saber quem era o escritor, né, o autor da teoria, do que ela trata, e, assim, o básico, que essa parte aqui, eu vou deixar para vocês lerem depois, a gente está só demonstrando, isso aí é dever de vocês, a gente está mostrando o caminho das pedras, né, professor? O aluno vai pegar esse PowerPoint, vai ser enviado para vocês, vocês fazem a pesquisa. A gente está dando uma mastigada aqui, né, professor? Como você está vendo aí, não podemos perder tempo assim explicando, porque essa aula é para mostrar o caminho das pedras. No curso que a gente vai poder fazer assim, uma explicação completa e realmente deixar o aluno naquele ponto de competitividade. Você está imbuído aí desse estudo e quer aprovação, né, quer caminhar rumo à aprovação, não deixe de fazer o curso no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Né, os professores, né, estão preparados, né, para explicar todas essas teorias, são teorias que, né, vão surgindo, então os professores eles vêm acompanhando, né, doutrina, as provas, né, essa aula aqui, né, ela mostra que, né, você precisa, mesmo que se dedique ao estudo em casa, você precisa do acompanhamento do professor, precisa fazer o curso,
né, para ter um direcionamento, né, ter uma ajuda, uma estratégia para aprovação, né? E as aulas no Complexo de Ensino Renato Saraiva, elas vão conduzir você, né, nesse caminho, né? Vai torná-lo menos dificultoso, né, vamos dizer assim. Bom, eu e o professor, a gente trouxe mais um exemplo. Por que eu estou trazendo da banca CESP-Sebrasp? Porque eu e o professor, a gente quer tirar da cabeça de vocês certos dogmas, certas crenças limitantes, eu não sei. CESP-Sebrasp é só informativo, é só jurisprudência. Gente, isso daqui, olha aí, Defensoria Pública de Pernambuco, outra magistratura, tudo recente. Isso aí é jurisprudência? Isso aí é informativo? Isso daí você só consegue aprender se você pegar um bom curso que, assim, com professores atualizados, que estão por dentro do que está caindo nas provas. Se você ler bons livros, não é para ler doutrina antiga, canotilho, gente, não é isso. É um esquematizado, mas um esquematizado que tenha o básico, é o arroz com feijão. Por exemplo, a aplicabilidade imediata. Todo mundo sabe isso, está lá na Constituição Federal, mas só que as pessoas se confundem com as normas que definem a interpretação das normas e a aplicabilidade das normas, que é essa teoria do José Afonso da Silva. Uma coisa é a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. Outra coisa é se a norma constitucional ela tem eficácia plena, contida ou limitada. E aí a banca, já em 2 concursos, ela está misturando os assuntos para o aluno que fez uma leitura rápida, se confundir e falar o que a banca está querendo com isso. Eu vou só traduzir rapidamente o que o examinador quer. Quando ele pede para você falar de aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e relacionar com essa classificação do José Afonso da Silva. Ele quer que o aluno, que não se aprofundou, fala que não, as normas de direitos fundamentais, elas sempre são autoaplicáveis, elas nunca vão ser contidas, elas nunca vão ser imitadas, elas são, assim, as superleis. Né? Tem até outra classificação que fala que é as superleis, que elas já estão prontas para funcionar e se concretizar. E não é isso, a aplicabilidade imediata é outra coisa, eficácia plena, contida, ilimitada, não tem nada a ver. Mas está aqui explicado no slide, também eu e o professor, a gente não vai ficar debatendo isso, vocês vão ter acesso ao nosso material, que foi feito assim com carinho, e vocês vão entender. E essa primeira parte aqui, que está no slide, eu copiei também do padrão de resposta da banca CESP-Sebrasp. Então, vamos partir agora para outro assunto, professor. Eu não sei se era da sua época essas teorias. Você conhecia essas teorias sobre o conteúdo, teoria que trata sobre restrição, que também é uma coisa que estão querendo confundir os alunos? Você conhece, professor? Eu fui descobrir só ano passado, estudando para a Defensoria do DF, porque eu não sabia disso, não. Eu estou ficando velho, sabe, Marcela? Na minha época era mais básico, né? Mas quem está aí no ritmo do concurso tem que estar atualizado, né? E aí a gente vai estudando e vai aprendendo coisas novas, né? Professor, eu não sabia, eu fui descobrir isso quando eu estava estudando para a Defensoria Pública do Distrito Federal, porque eu já era aprovada na Defensoria Pública de Pernambuco, dentro das vagas, mas eu queria morar na minha cidade, que é Brasília. E estudando para a Defensoria Pública do Distrito Federal, comecei a ver que as provas estavam tentando confundir os alunos com relação às teorias que tratam do conteúdo do direito fundamental, que é aquele núcleo essencial, aí tem a teoria absoluta e relativa, está tudo explicado no material, com a teoria que restringe esses direitos, que é a teoria interna e externa. E atenção, o STF está usando muito essa teoria externa. A questão da ponderação,
sabe? E ela se confunde muito com a teoria relativa. Porque, assim, só para ir, assim, muito rápido, a teoria absoluta é que o direito fundamental, ele mesmo já tem o conteúdo dele e ninguém pode limitar ele, porque ele mesmo já define o próprio conteúdo dele e nada de fora pode diminuir esse conteúdo, esse núcleo duro. Agora, a teoria relativa não, já é mais aquela visão do Alexis, que tem uma ponderação, ela já relativiza isso, já considera o exterior. Isso daí é só o conteúdo. A interna é que os limites dos direitos fundamentais têm que ser fixados em abstrato, ou seja, já tem que vir na norma. A própria Constituição, por exemplo, deveria dizer quando se limita um direito fundamental. E a teoria externa, que é a que o STF usa, que ele já colocou em voto, preste atenção nessa teoria externa, é que usa a ponderação, é a questão dos hard cases. Na minha época, quando eu fazia faculdade, tinha essa moda. Você conhece a moda hard case, professor? A gente vai usando os nomes em inglês aí só para dificultar, né? Mas são aqueles casos complexos, né? Que vão ser o dia a dia da nossa atuação, né, professora? Tenho certeza que na Defensoria Pública tem um monte de hard cases, né? Que vai ter que levar para o Judiciário. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal também. Olha, na Defensoria Pública do DF é saúde e pandemia. Eu não estou em isolamento social não, porque eu estou fazendo plantão presencial na saúde, apesar de não ser lotada na saúde, porque não tem leitos de hospital, gente. Covid é uma realidade e Covid pode ser tema da prova de vocês, tanto que eu e o professor a gente colocou Covid-19 e a competência dos estados federativos para estabelecer as medidas, isso daí o STF estava decidindo sobre isso. E não vamos falar, porque vocês vão pesquisar. Esses são alguns temas, saúdes e medicamentos, quando deve fornecer, quando é experimental, quando não é, o fornecimento pelo Estado. O habeas corpus coletivo, que foi reconhecido pelo STF, não era reconhecido, porque tinha aquela barreira que ficava... tinha tese contrária, que falava que, como não tinha como definir o paciente do habeas corpus, não poderia fazer coletivo, tinha que definir bem quem são as pessoas, tinha que colocar uma lista, e aí quebrar essa barreira, porque fizeram uma construção que eu não vou explicar, utilizando o habeas corpus de ofício, com um rol de legitimados que tem no mandado de injunção coletiva, fizeram uma manobra para aceitar o habeas corpus coletivo. Estados de coisa inconstitucional, presídio, todo mundo sabe, do sistema carcerário, e liberdade de expressão, fake news, gente. Professor, e as fake news, como é que fica aí? Com liberdade de expressão e o direito à informação? O que tu acha aí? Não é tema quente isso, não? Eu acho que é tema quentíssimo, né? E ainda mais em alguns concursos que cai direito eleitoral, né? Tem concurso aí que vocês vão fazer que vai cair direito eleitoral, e isso é o tema do momento, né? Tem, né, inclusive já está no tribunal, no STF, está no Tribunal Superior Eleitoral, né? É tema quentíssimo. Todos esses temas que a professora Marcela colocou aí, olha, Covid-19 é o que vai cair, né, em concursos daqui para frente, né? Está dentro, né, da legislação que está positivada, né, e traz temas assim quentíssimos, né, e tanto nos concursos da área estadual como nos concursos da área federal. E, professor, assim, a questão de ações afirmativas, na sua atuação mesmo, tem aquelas ações afirmativas para as empresas contratarem pessoas com deficiência. Assim, isso é muito importante. Você poderia explicar um pouquinho para a gente aí da sua experiência? A questão das ações afirmativas, elas são muito interessantes, né? Inclusive envolvendo também as cotas raciais, pessoas com deficiência, normalmente aquelas pessoas que são mais vulneráveis e que têm um histórico, né, de desigualdade, né, de discriminação. Né? E aí, em relação às ações afirmativas, eu até chamo a atenção a questão da pessoa com deficiência, está
está prevista na Lei 8.213, né, a cota para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, o Supremo Tribunal Federal recentemente deu uma decisão muito importante, né, no sentido de que não é possível excluir, né, da base de cálculo para a incidência do coeficiente nenhuma atividade da empresa, né? É interessante porque é muito recorrente nas ações, nos inquéritos do Ministério Público do Trabalho e nas próprias ações civis públicas e na atuação também da Auditoria Fiscal do Trabalho, algumas empresas quererem excluir, por exemplo, motorista de ônibus, né, vigilante da base de cálculo, né, dizendo que ali não poderia ter profissionais com deficiência, né? E o Supremo Tribunal Federal, num hard case, né, bastante interessante, que foi ajuizada uma ADI pela Procuradoria-Geral da República, disse que não. O caso era uma lei que excluía, por exemplo, do artigo 93, os marítimos, né, os profissionais embarcados em navios, né, dizendo que ali eu não poderia ter a bordo de navios pessoas com deficiência, porque teria convenções internacionais que exigiriam do profissional uma rigidez física, e o Supremo decidiu não, né, que não é possível excluir, seria inconstitucional a exclusão, né, de algumas funções. A empresa tem que utilizar como base de cálculo o número de empregados que ela tem para aplicar os coeficientes, né? E é interessantíssimo, eu também não vou comentar, né, mas teve o caso de uma grande rede de varejo, né, envolvendo aí um processo de trainee, né, só para pessoas negras, né, e isso criou uma celeuma, né, inclusive com a Defensoria Pública, né, eu já falo que não representa Sim. a Defensoria Pública essa questão de racismo reverso. Isso não existe. Isso com certeza. Então, assim, porque foi um defensor, foi uma opinião, ele tem independência funcional, vocês também vão ter, e vocês podem impetrar MS que quiser, pode ajuizar a ação que quiser, vocês têm a independência, por isso que é bom ser membro de carreira. Eu quis escolher uma carreira que tem independência funcional, como a Defensoria, Ministério Público e Magistratura, porque a gente tem uma liberdade de atuar, e normalmente você pode ter alguns casos assim exorbitantes, quando a pessoa está totalmente distanciada da própria instituição a que pertence. Essa ação civil pública que foi ajuizada, assim, a classe toda dos defensores não entendeu e achou assim que não tinha nada a ver, a pessoa não está sendo coerente com a instituição que pertence. Mas uma coisa também, professor, que eu vi que estava direto no Supremo Tribunal Federal é a questão da gestante, e teve essa reforma trabalhista, e aí a gestante, como é que ia ficar trabalhando em situação assim, que colocaria em risco a própria saúde, estava muito bafafá com isso. Como é que ficou essa história da gestante? Bom, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa alteração na CLT envolvendo a gestante e ambiente com insalubridade era inconstitucional, né? Então, até pela proteção à saúde, não apenas da gestante, mas também do nascituro, né, deveria resguardar, né, a pessoa daquele ambiente de insalubridade, porque a ideia da reforma trabalhista, a Lei 13.467, é que a trabalhadora poderia apresentar, né, um atestado médico, né, que o médico dela falasse que não, ela pode trabalhar em ambiente insalubre, que isso não traria, né, prejuízo para... qualquer gestante, para não perder o emprego, ia dar um jeito de conseguir esse atestado, ia pagar para ter esse atestado. Por quê? Por causa daquela eficácia diagonal que a gente já fala, eficácia dos direitos fundamentais. Ela está em assimetria, ela não quer perder o emprego. Se ela sair, se afastar, o capitalismo mesmo gera isso. Vão colocar outra pessoa em outro lugar. Talvez quando ela voltar não tenha mais.
E agora, uma coisa assim, professor, que eu acho que está muito interessante para a gente finalizar mesmo, que eu acho que já deve estar estourando o tempo, é a questão que está bombando, que é o direito dos estudantes da rede pública continuar recebendo a merenda, o lanche. Porque você sabe que muitas crianças só vão para a escola para poder comer, porque não tem alimentos em casa. Estamos no Brasil e essa é a realidade. Com isolamento social, tendo que ficar em casa, sem aulas, porque muitos não têm nem acesso a computador, a celular para ter esse acesso online, perderam a merenda. Então, perderam grande parte da alimentação diária. E aí, no Rio de Janeiro, eu estava vendo assim, não estava querendo dar a merenda. Ah, não está tendo aula, não está indo, não precisa dar. E aí, assim, os juízes, principalmente eu vi casos no Rio de Janeiro, estavam andando, ordenando continuar entregando os alimentos para os estudantes, mesmo em isolamento social, porque a realidade do país assim, é complicado. Então, isso daí eu acho muito importante. Assim, acho que para qualquer carreira pública, se for na questão do direito constitucional mesmo, porque tem a ver com os direitos sociais, é um direito que exige que o Estado preste, que é a educação, e também o mínimo existencial. Então, também aproveitaria aos cargos da área trabalhista, porque é muito forte os direitos sociais. Então, mesmo não tendo a ver com o trabalho em si, gente, você tem que entender que não é só porque você está fazendo uma prova de MPT ou uma prova de defensoria que só vai cair temas afetos à nossa carreira. Na verdade, 30% dos temas são afetos à nossa carreira, mas tem ali uns 70% é aquele geralzão. Aí, à medida que você vai passando de fase, é que vai se afinilando e vai ficando específico. Então, se cair essa questão das crianças, os estudantes da rede pública continuar recebendo merenda na parte de direitos sociais, numa prova objetiva em direito constitucional, eu, assim, não duvido, pode cair em qualquer um. É um tema, assim, que é afeto. E não vai sair do edital, está nos direitos sociais, nos direitos prestacionais do Estado. Exatamente. E, né, além, vocês que estão se preparando, né, um incentivo a mais, né, para passar, para estudar para passar, né, essas carreiras vai permitir que você ganhe bem para fazer o bem, né? Então, tenha isso também em consciência. Você, né, vai ter aprovação, sua satisfação pessoal, né, vai entrar na carreira, né, vai ter uma boa remuneração, mas essa boa remuneração ela vai ser revertida também para a sociedade. E nesses temas quentes de prova que estão listados aí e outros, né, realmente colocar a Constituição, né, no mundo real, né, é fazer com que a Constituição ela realmente, né, tenha eficácia, seja aplicada, e isso faz parte da nossa atuação e a de vocês que em breve, com certeza, né, se não desistirem do estudo, vão também, né, atuar em prol da sociedade. Não é isso, professora Marcela? Sim, professor Augusto. E, gente, tentamos trazer o que está na moda mesmo. Fizemos uma abordagem que agradasse todas as carreiras, principalmente também as mais específicas, como a do professor Augusto, são as carreiras trabalhistas. Tentamos mostrar para vocês que os direitos fundamentais eles se relacionam, o direito todo. A gente tem que parar de achar que o direito ele é dividido por matéria, ele é público ou privado, e ele está em caixinhas separadas e que não conversam. Gente, o direito conversa. Todas as matérias conversam. E se você entender essa lógica, sabe, direito à saúde, ok, o que tem a ver com carreira trabalhista? Gente, e a saúde laboral? E a acessibilidade que tem que ter nas empresas, e a questão todos os equipamentos de proteção, isso não é direito à saúde não, gente. Então, assim, vocês têm que começar a sair de uma visão, assim, muito fechada,
de uma visão que não conversa. Você tem que tentar sempre conversar com a matéria e sair da gravação. Se você ficar só gravando letra de lei e gravando enunciado de informativo, enunciado de súmula, só aquela frasezinha, sem entender a discussão, sem entender o raciocínio que os debates, os votos que chegaram naquele enunciado, você não vai aprender a raciocinar o direito. E qual o problema disso? Você não consegue passar na segunda fase e você não consegue passar na oral. Todas as segundas fases que eu fiz, eu passei. Todas as orais que eu fiz, eu passei. Por quê? Porque eu, na objetiva, eu comecei a entender que se eu não começar a raciocinar o direito da forma como o sistema raciocina, e se eu não começasse a entender o motivo que levou as coisas, o motivo daquela decisão, a discussão, eu não ia aprender, eu não ia conseguir mostrar para o examinador que eu consigo responder qualquer coisa, mesmo sendo pega de surpresa. Só para finalizar, na minha prova oral, eu caí um tema que todo mundo achava que todo mundo ia reprovar, porque era por dia. Foram 3 dias de prova oral e um dia caiu expurgos inflacionários. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Você já ouviu, professor? Expurgos inflacionários, assim, não é do meu tempo, acho que eu não estava nem nascida, mas vocês têm que entender que se vocês tiverem, tipo, a teoria bem, o básico bem, e entender esse raciocínio, não ter preguiça de só gravar enunciado, só gravar o texto de lei, sem entender por que a lei é assim, sem entender por que o STF chegou nessa posição, me desculpe, mas você não irá ser aprovado, assim eu não posso mentir. É só isso, eu só queria agradecer muito e agora eu passo para o professor Augusto fazer as considerações finais. Acho que a gente se alongou muito, mas assim, a gente tentou mostrar a essência. Gente, aprenda a essência, para depois ir para as pequenas partes. Entenda a essência do direito. E eu quero agradecer, professora Marcela, a todos que nos ouviram, né? Muita gratidão, né, por estar aqui. Desejo a todos aí sucesso nesse caminhar, né? É importante não esmorecer, ter essa visão do direito, né, como uma coisa só, né? E, né, se você não desistir nesse caminho, você vai lograr êxito no final, vai conquistar o concurso do seu sonho, né? Nunca desista do seu sonho, né? E o Complexo de Ensino Renato Saraiva, né, está com vocês nessa caminhada. Sim, gente, muito obrigada. Não se esqueça de seguir o canal, sempre vai ter vídeo. Essa semana escolheram 10 matérias, 10 temas que caem em prova, e nesses subtemas a gente selecionou esses. Então acompanhe essa semana, que vai ter essas transmissões ao vivo. Uma ótima noite, não desista do sonho de vocês, como o professor Augusto mesmo falou, porque tudo é possível. Não importa a idade, não importa se você se formou há 10 anos atrás, não importa se você ainda nem tirou a AB, se você está velho, se você está novo, não importa. Todo mundo que continuar a estudar e acreditar, e sair do básico, sair da gravação, entender o direito mesmo, a essência, irá passar. Agora, se parar, é igual jogar na telecena. Se você jogar na Mega Sena, se você querer jogar na Mega Sena, achando que se você ficar em casa você vai ganhar e não sair para a loteria para jogar, você não vai ganhar. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada, professor Augusto Greco, pela sua experiência, pela sua didática, pela sua companhia. Obrigado também, né, a coordenação do curso que elaborou esse evento tão bonito, tão bacana, para a gente conversar um pouquinho com os alunos, e o material vai estar disponível para quem está se inscrevendo no evento. Obrigado, boa noite, né, professora Marcela, foi uma satisfação estar contigo aqui, né, junto com quem está nos assistindo.